Boa noite a todos, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Boa noite, me escutam Boa bem? noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Né, o nosso assunto, eu acho que o Charles não estava ontem, né? Não lembro. Não. Para algum mais colega que Tava puder. mal ontem. Ontem era o pior Tava dia, com não estava? febre ontem. Sim. Então, o que a gente fez ontem, Charles? Nós fizemos ali um exercício. Lembras lá na sexta-feira, quando a gente fez a análise dos vídeos, né, que a gente viu de uma melhor maneira, né, as projeções ali de uma peça qualquer, né, nos planos? Lembra disso? Diedros. Isso, né? Nós tínhamos lá um plano, né, naqueles vídeos das quais a gente viu as projeções e também vimos aqui nos slides, que representavam ali como se fosse o primeiro diedro. Bom, o que a gente precisa e está fazendo aí de recapitulação que é importante? Primeiro é a gente ter em mente o que é um plano. Um plano, em tese, é dois eixos, né, representados por dois segmentos de reta ou por duas retas, né? Eu falo aqui um segmento para dar aquela ideia de limite, né? Uma vez sabendo que a reta ela tem aí uma perspectiva, né, de ir, né, para ambos lados até o infinito. Bom, então isto é um plano. Dentro desse plano, né, vertical e horizontal, a gente classificou lá os diedros. Ou seja, nós temos, né, de acordo com o plano, nós temos o primeiro diedro, o segundo diedro, o terceiro diedro e o quarto diedro. Dentro disso, a gente consegue fazer uma análise clara, né, e objetiva de como que vai ser as perspectivas daquilo nosso desenho, né, dentro deste contexto. Conseguimos ver também que nem sempre, né, a gente vai conseguir traçar pontos aí que vão ficar somente no primeiro diedro, que é, pelas nossas normas aqui, né, nós aqui no Brasil, a gente representa os nossos desenhos de uma maneira geral, né, normativa, né, no primeiro diedro. Às vezes, pode se colocar em outro, né, como foi o caso que nós fizemos ontem aí, fazendo lá a correlação de épura ao plano. O que seria a nossa épura? Só dando? É para o gráfico. Isso, né? Uma representação gráfica. Ou seja, né? Nós vimos também que aquela interseção de planos, né? Nós podemos ali, no caso, convencionar como sendo uma épura. Bom, ontem nós fizemos um exercício, né? Representando isso, representando a nossa épura, né? Ou a nossa semirreta LT, linha de terra, não era isso? E ali nós traçamos a correlação dos pontos aqueles das quais nós definimos, né, dentro que eram 4 pontos, né, se eu não me engano. E aí, baseado nisso, nós fizemos lá a proposta de um trabalho a ser entregue sexta-feira, impreterivelmente, pode ser quinta a entrega, mas não segunda, né, que eu brincava com vocês ontem. Então, o que falta hoje a gente ver? Até mesmo para vocês terem lá argumentos, né, para poder traçar isso lá do trabalho. O que falta, gente? Tem um aluno que fez o trabalho, que eu sei. Já se comunicou comigo hoje. Quem foi? Foi o Luciano? Quem foi? Eu fiz só o primeiro, só o número 1. Só o primeiro exercício. Achei que por coincidência, porque faltou nós fazermos a representação do que, então, Luciano? Por que tu não conseguiu fazer o segundo? Porque faltou subterfúgio, né? Vocês têm ali, não tem o treino aqui. Então, o que nós vamos fazer hoje? Correlacionar aqueles pontos, e similar ao que eu coloquei ali na proposta do trabalho, que seria segmentos de reta dentro de uma linha de épura. Beleza?
Vamos fazer isso? Vai precisar de caneta e caderno? Não, eu vou fazer aqui no CAD. Aí depois, eu não sei se tu chegou a dar uma olhada lá no WhatsApp da turma de vocês, a proposta do trabalho, né, solicita, né, o desenho, e que para treinar também aquelas características, né, lá do selo, das informações que nós temos que conter na planta, aquelas dimensões todas, para a gente já fazer um treino disso, tu desenha lá numa folha A4 para envio. Mas aí depois, aqui nós vamos fazer juntos. Eu gostaria que a gente... Desenha tudo no computador, faz tudo no computador e te envia. Não, eu vou fazer aqui. Vocês podem fazer a mão livre, né? A mão livre não, fazer lá utilizando os instrumentos de desenho, régua, compasso, né? Que para hoje vai ser necessário. E no caso, lá me entreguem, né? Dessa maneira, quem não tiver uma folha de ofício, não saiam, né, na pandemia para comprar nada, façam lá de caderno, batam uma foto, só façam ali nos moldes que a gente necessita, ok? Que é o selo da empresa, os dados todos, né? Eu quero que o senhor me mostre, seu Pedro, que o senhor entendeu como é que o senhor vai passar essas informações dessa peça que o senhor vai executar lá, desses pontos, né, que a gente está ali se propondo no trabalho. E uma vez entendido isso, subentende-se que a folha ela precisa estar margeada, que nem ontem a gente viu naquelas que o Rogério trouxe para nós, né? As margens, o selo correto, né? A representação do diedro. Qual o diedro que foi utilizado? Lembram, né? Tinha uma representação. Isso tem bem lá convencionado na apostila também. Aí vocês podem dar uma olhada e colocar ali, né? Mas eu acredito que está tranquilo. Dá para fazer o símbolo, aquele que apareceu no telecurso? Isso, né? Aquilo é um símbolo de representação. Ontem, no exemplo que o diedro, né? Isso. Ontem, no exemplo que o Rogério nos trouxe, nós vimos que estava representado em qual diedro? Quem é que lembra? Não. Terceiro, né, Rogério? A representação feita lá das vistas estava no terceiro, né? Depois eu me dei conta de uma coisa. Essa empresa que tu trabalhas, ela é uma multinacional ou não? É daqui, da região? Tá sem... É o EBR, né? Aqui do Norte, mas é multinacional, sim. Porque eu lembrei isso, porque daqui a pouco essas empresas, como elas trabalham com arquivos internos, né, e elas não trabalham só aqui, elas podem estar seguindo um sistema internacional. Pode ser a função do tamanho do selo ali também. Pode ser também. Aí eu digo, poxa, não comentei isso, né? Mas realmente só depois que veio na minha cabeça que poderia ser isso. E a gente ficou ali como se tivesse um equívoco, né? Só porque nós estamos aqui convencionados no Brasil a fazer assim. Gente, então vamos lá, né? Para que a gente possa resolver aqui esse segundo exercício e talvez sobrar um tempinho para que vocês possam ir adiante, quem sabe. Alguém iniciar o trabalho hoje. Então, nossa aula 8, se eu não estou errada, né? Exercícios, beleza? Então, aqui, ó. O que eu quero me propor com vocês hoje? Uma pergunta, só uma perguntinha. Para representar no diedro, no caso, fazendo o primeiro desenho da aula de ontem, foi nos 4 diedros, né? Foi nos 4 diedros. Então... Aí tu quer que a gente represente no desenho ali na folha, na hora de representar na folha. A gente bota os 4 diedros? Põe cada ponto se equivaleu a um ou outro diedro. O que eu preciso que tu também entendas e nós todos aqui também fiquem convencionados. Gente, quando nós temos uma peça, né, algo aí mais... nós temos lá uma representação do frontal da peça, da lateral da peça, né? Nós temos uma vista, sei lá, superior da peça, não é isso? E isso a gente representa lá na planta o diedro em que esta peça, como um contexto está, que é o que eu falava agora aqui com respeito àquela planta do Rogério. No exercício de ontem, e que tem um muito igual, né, muito similar lá no trabalho de vocês,
o que que precisa a gente conseguir entender? Que aquilo é um ponto, né? Tinham 4 pontos, se eu não me engano, lá, 4 ou 5 pontos que foram dados, né? E ali vocês... 4? Ali vocês convencionaram. Então, assim, por exemplo, o ponto A deu no primeiro diedro. Coloque ali, né, com respeito ao ponto A, primeiro diedro. É isso. Mas naquela linha de épora. A representação, aquela que eu... Hã? Assim, Pode falar. então, tu quer que faça, na linha de épora, tu quer que faça um diedro por linha. Não, eu vou puxar aqui para te mostrar. Não é que eu quero, eu só quero que vocês entendam que aquela representação que vai lá no selo de que diedro nós desenhamos serve quando a gente está tratando de uma peça. Sim, sim, ok? sim. Tá? Ali nós fizemos representação de pontos. Então, olha só. Vou puxar o nosso desenho lá. Estão enxergando bem? Vocês não vão botar esses triângulos aqui que eu coloquei, porque foi um subterfúgio lá, né, para a gente fazer, para a gente aqui na aula. Vocês vão botar terceiro diedro aqui do lado, né? É o 3 com a letra maiúscula D, né? Terceiro e D maiúsculo. Sim. Entendeu? Sim, mesmo para saber qual diedro que tu usou, né? A gente usou, né? Porque o que acontece, gente? Quando as pessoas conhecem, por exemplo, se vocês forem lá dar isso aqui para o professor lá de matemática, ele olha essas representações, por isso que a gente bota, né, a nomenclatura A0, a linha, B, né, com apóstrofo, porque a pessoa que conhece desenho já entende só por isso em que diedro está. Mas aqui nós poderíamos ter feito, né, de maneira correta, colocado primeiro diedro aqui, né, e não se colocaria essas cotas, afastamento, a gente deixaria isso aqui mais limpo o desenho, ok? Tá. Mas eu vivi assim, ó. A minha pergunta é no rótulo, tá? No rótulo, como é que tu ia representar isso aí? Tá, desculpa. No rótulo. Bom, no rótulo, tu vai no representar rótulo, ali quais diedros que nós utilizamos? Os 4 diedros. Os 4 diedros. Então, lá neste rótulo, Sim. tu bota no local ali, que nem tu faz com a escala, por exemplo, ali no setor escala, tu bota indicado. Lá no setor diedro, tu vai botar indicado. Por quê? Porque quando a pessoa chegar no desenho lá no corpo da folha, ela vai ver aqui a representação correta e vai ver que está indicado e está correto. Tá. Beleza? Beleza. Que nem nas plantas lá. Não, porque eu te perguntei porque daí não tem, vai botar primeiro, segundo, terceiro, quarto diedro. Não tem como, não. Indicado. Não, é que nem as escalas. A gente, quando tem muita escala envolvida, Tá. a gente diz que está indicada e aí a pessoa vai buscar lá no corpo da planta as indicações daquilo que for pertinente. Escala, e no caso na escala 1 por 1. É, isso aí. Tá. Teus desenhos ali estão todos em milímetros, por isso que ele está dizendo isso, tá, gente? Escala 1 por 1. Tá beleza para todos? Nós dissemos ontem que tudo estava desenhado em milímetros. Sim. Então, ok. Bom, vamos ver aqui o nosso problema, né, para resolver hoje. Está nos dizendo o seguinte: representar em épora PV, PH e PL um segmento de reta de topo AB, cujos pontos têm 35 milímetros de abscissa, 30 milímetros de cota, e as extremidades A e B têm 15 milímetros e 40 milímetros de afastamento, respectivamente. Bom, se eu fosse representar igual ao ponto ontem, como é que eu faria para representar esses números que nos foram dados aqui, gente? Me ajudem. A abscissa, ele está dizendo que tem 35 milímetros de abscissa. É a primeira? Ou qual é a classificação? Porque eu tenho que ter as informações X,
em Y, né? Em Z. Posso pôr o 30 aqui? Vou voltar para vocês aí. Como é que eu represento lá os meus pontos? Só para mim me situar. A abscissa é o primeiro ponto apresentado, não é isso? Positivo. Positivo. Então, vou retornar aqui para nós representar. Ele está dizendo que tem 35 milímetros de abscissa. Bom, então, 35 milímetros. Ele está dizendo que tem 30 milímetros de cota. É o segundo momento aqui a cota ou não? Não. A cota é o terceiro. Não. O segundo é o afastamento, que tem 2 valores de afastamento. E 40 milímetros, não é isso? Respectivamente. Então, eu teria para essa mesma abscissa, 15 para uma cota de 30, não é isso? Sim. E depois, num segundo momento, eu tenho novamente o mesmo afastamento, desculpa, a mesma abscissa, 40 milímetros de afastamento e 30 milímetros de cota. Correto? Correto. Tá certo isso? Isso é um segmento de reta B, né? Ok? Alguém aponta aí para mim esses valores, para a gente não voltar toda hora? Tá apontado. Tá apontado? Tá. Então, 35, 15 e 30, e 35, 40 e 30. Bem, gente, o que que ontem era a primeira coisa que eu tinha que fazer para poder traçar essas projeções aí? Ontem era um ponto, hoje é uma reta. Bom, primeira coisa, nós temos 2 valores ali de afastamento, correto? Correto. Esses 2 valores de afastamento, ele está a 15 milímetros e o outro 40. Para os outros, mesmo ponto. O que isso está querendo me dizer? Que a peça tem um chanfro. Beleza. Quando eu projetar, ela estará Com uma inclinação. com uma inclinação. É uma reta de topo que a gente está dizendo. Ela é oblíqua, não é isso? Isso. Isso. Então, é justamente aquelas peças, né? Aquela representação que nós vimos em um dos vídeos e também aqui na aula, né? Nos apontamentos ali, que nos dá que ela está, né? De uma maneira aí, assim no plano, mais ou menos, não é isso? 45, não? É. Positivo. Ela é uma reta que está oblíqua ao plano. Então, aqueles 15 e aqueles 40 de afastamento nos dizem isso. Se ele nos dissesse que o segmento de reta B tinha um afastamento simplesmente de 15, como é que a reta estaria no plano? Ficaria um plano frontal, né? Isso. 90, né? Então vocês estão, né, vendo aí o sentido das coisas e o desenho já vai nos mostrar isso. Tá. Baseado nisso, quais são as primeiras coisas que eu preciso fazer para começar a desenhar isso? Tem que desenhar a linha. Um ponto. Primeiro momento de tudo, eu preciso traçar a minha épora. Quem é a minha épora? A LT. A LT. Então, vamos fazer isso? Os cachorros tão brabo, hein? Pois é, tem algum cachorro latindo.
É um pincher. Eu vou traçar uma linha de épura, tá? Qualquer. Eu preciso definir mais o que nessa linha? Para que vocês entendam e me digam, tá correto, Viviane, isso é uma épura. Uma cota? Então, eu preciso ter dito, né? Só um minuto, gente, que travou aqui meu. Eu preciso aqui delimitar o meu L e o meu T. Por quê? Porque a minha épura é um segmento de reta LT, convenção de desenho, não é isto? Isso. O que mais está faltando nessa épura para ela ser uma épura? Ela está faltando o ponto, tu fala o ponto de origem? O ponto de origem. Então, o ponto de origem, posso colocá-lo aqui? Posso, né? Sim. Vou representá-lo pela letra O. Beleza? Beleza. Beleza. Bom, aqui eu já tenho, então, a representação da minha épura. Eu tenho um segmento de reta, LT, que nos dá o nome, né, do segmento de reta épura, né, sendo ali a nossa linha de terra. Tenho a origem, a partir disso, eu preciso verificar lá o que eu tenho que fazer. Quem é o primeiro a ser traçado dentro daquele contexto ali da linha de épura? A abscissa. Exato. Quanto é a nossa abscissa, gente? 35. Então, eu vou simplesmente copiar aqui 35 milímetros, tá? Depois nós vamos apagar aqui. 35. Como é que eu represento? Qual é a letra da minha abscissa? A0. A0. Eu te mandei coisa, não te mandei? Tu viu? Gente, 35 de afastamento. Agora eu vou ver se que isso aqui é só uma linha, né? É um perfúgio aí de desenho. Eu vou analisar o que eu preciso ali para que eu possa ver o meu segundo momento. Quem é o próximo a ser traçado? Afastamento. O meu afastamento. Quanto que vale o meu afastamento? 15. 15. 15. O meu afastamento, para onde que eu vou ter ele crescendo? Para cima. Primeiro nós vamos ver primeira coisa que nós temos já que ter em mente aqui. Afastamento e linha e cota positivos. Em qual diedro esse nosso segmento de reta vai estar? Primeira coisa. Cota? Primeiro, né? Primeiro, perfeito. Primeiro diedro. Por que isso? Olhem as nossas convenções aqui que nós já
exaustivamente falamos ontem. Peraí. Ó, cota positiva e afastamento positivo, primeiro diedro. Gente, se é primeiro diedro, aonde que o meu afastamento... Peraí que eu me perdi aqui, meninos. Para baixo. Para baixo. Para baixo. Agora não vale. Deixei vocês colar. Mas é para baixo. Por quê? Porque no primeiro diedro, onde é que vai nos representar o afastamento? Nós já tínhamos visto, né? Seria para baixo. Bom, 15 centímetros, né? Primeiramente. É isso? Positivo. Positivo. Então, vou puxar aqui 15. Já vou apagar essa linha maior aqui. Tá. Que mais? Quanto mais de afastamento eu tenho? Não lembram? Vamos voltar ali que eu também me esqueci. 40? 40? Se não me engano é 40. É 40. 30, Bom, 30. 30. Desculpa. É, 30. Bom, Não, vamos só 40. ver se o primeiro passo aqui. O primeiro passo, a gente consistiu, só os passos tal do roteiro que eu deixo aqui para vocês. Primeiro passo consiste em traçar a linha de reta, marcar a origem do sistema de coordenadas, um ponto qualquer. Tá correto ali. Depois traçar PL. Quem é o PL? Considerando LT e PL passando pelo centro do quadro. No passo seguinte, definimos as projeções de reta em épura, no plano vertical e no plano horizontal. Bom, então aqui, ó. Gente, eu tinha que ter traçado o plano PL num ponto qualquer. Quem é esse plano, gente? É aquele que eu não tracei, mas eu defini com vocês. A minha reta não é oblíqua? Sim ou não? Desculpa, saiu cortado, não escutei. Eu não tracei o plano lateral. A minha reta é oblíqua, né? Eu preciso traçar o plano. Porque eu tenho que representar um segmento de reta. Sim. Eu tinha definido, né, que a reta já era oblíqua pela questão do afastamento, só que eu não tracei aquele plano. Vou fazer esse traçado antes de nós continuarmos ali, ok? Pode ser? Pode ser. Vou ver lá que meu pai tá fazendo. Vai ver, mamãe. Então, aqui, tá. Quanto que eu tenho mais de afastamento? 40, né? Ah. 40. Beleza. O que mais falta eu traçar, gente? Vamos lá no... Eu te empresto, mamãe, meu escrevi. Vai ter aquela bem legal. Bom, tracei aqui o meu... Opa. Tracei já, né, todo o plano que eu precisava, né? Tracei a épura, tracei a origem, tracei, né, a divisão do segmento de plano. Por que que eu precisava daquela divisão de segmento? Para definir, né, a interseção dos meus planos. Porque antes, no ponto, eu tinha só uma projeção muito pontual que eu fazia simplesmente na linha de épura. Ali eu preciso mostrar como que isso ficaria lá no plano. Bom, feito isso, eu tenho lá... Opa! Eu tenho lá, desculpem, o meu... Aqui. Eu tenho traçado os meus 2 afastamentos, ok? O primeiro deles está aqui, ó, onde eu grifei, que tem 15, e o segundo deles, né, com 40 milímetros. O que mais falta eu traçar?
A cota. A cota. Quanto é a minha cota? Eu tô sem papel aqui, que eu não tô em casa. Eu tô com uma caneta para anotar. Uma é ver 30, aqui. né? A cota é 30. 30, gente, tá? Meninos, o que eu tenho que levar em conta aqui? Qual é a letra que representa o meu afastamento e a minha cota? Vou deixar vocês analisarem aqui o desenho de ontem, para quem está perdido. O afastamento é o A minúsculo e o... Isso, e a cota, né? É o A minúsculo também com apóstrofo. Bom, então eu posso colocar aqui como delimitando a minha cota. Posso ou não? Sim. Devo, né? Gente, por que ficou para cima do eixo e não para baixo? Estou usando vaso. Fecha a porta. Por que ficou para cima a minha cota lá no desenho e não abaixo? Primeiro diedro, não. Isso, porque nós estamos trabalhando no primeiro diedro. A nossa cota é positiva e o nosso afastamento também. Então, ela é para cá para cima. Bom, antes de nós prosseguirmos, tá? Porque nós já estamos aí rumando para o êxito do nosso desenho. O que eu preciso definir com vocês aqui? Em primeiro lugar, os planos. Tá correto as linhas? Gente, a linha de épora está correta. Sim. Traço fino. Ontem eu provei para vocês que ela estava com 13, né? De espessura. Então, traço fino e contínuo. O que está errado aqui com respeito às linhas, então? Elas estão... As linhas da cota e do afastamento, elas estão contínuas. Tem que ser tracejado. Exato. Então, eu tenho que ter aqui... Mas aí tu tá fazendo os dois juntos? Como os dois juntos? Porque tu botou 30 e 40 no afastamento. Mas por que eu botei 30 e 40 no afastamento ali e sobreposto? Por causa que eu estou falando não mais de ponto, e sim de uma reta. Quando eu conseguir dar a projeção lá naquele plano PL, que é o meu plano lateral, lembra lá no vídeo lá do telecurso que nós vimos? O nosso plano, ele era assim e tinha o plano lateral, que eu até falava para vocês, quem tinha ido em ferragem, né, comprar cerâmica. Assim tá, colocou. Isso é aquele não, PL. Isso, aquele PL que eu coloquei é aquele outro plano alternativo. Então, por isso que eu coloquei os dois afastamentos. Até porque ali vai ficar uma reta. Sim. A hora que representar, vai representar no grau. Vai ali, representar uma reta. Bom, gente, vou colocar aqui e depois nós sabemos que vamos ter que mudar, né? Mas por enquanto vou colocar aqui a linha como tracejada, ó. Que é assim a representação. Bom, o que falta eu definir? Vou voltar com vocês lá para a nossa explicação do nosso exercício. Dentro do nosso roteiro, eu já consegui definir as projeções da reta, né? Num ponto, no plano vertical e no plano horizontal. Eu consegui definir isso? Ou não? Sim. Sim. Aonde é que vai começar e onde é que vai terminar a minha reta? Vai terminar no PL, né? Exato. Olha só. Eu vou ter que ter lá com vocês esta projeção aqui, ó. Não é tudo que eu fiz lá até agora?
Vocês têm uma cota, vocês têm um afastamento de 15 e um afastamento de 40. Este afastamento de 15 e 40 delimita a minha reta, a minha semi-reta AB. Concordam? Lembrem, eu preciso achar uma semi-reta naquele plano. Quem tiver perdido tem que me dizer, senão nós vamos ter que fazer de novo. Tá tudo bem até agora? Sim ou não? Ninguém diz nada. Não tá gravando também algo. Tá, agora já voltou. Tá. Vocês estão me escutando melhor agora? Tá uma interferência ruim. Eu acho que é do seu Rodrigo, eu acho que ele tá aparecendo Eu aqui já como tá falando. Isso, eu já ia falar isso. Ô, seu Rodrigo, eu posso tirar o seu áudio um minuto? Não tenho nada ligado aqui em casa, aqui não tem nada ligado. Só tem... Pois é, para nós, para mim aqui marca como se viesse o som daí. Eu vou só fazer um teste. Gente, melhorou? Melhorou. Pro Jader ainda não. É um som que parece estar registrando alguma coisa. Então vamos retomar. Gente, tá tranquilo ali o que nós estamos fazendo até agora? Sim. Seu Rodrigo, qualquer coisa o senhor volte. Vamos, parecia que era daí a interferência, mas beleza? Então tá. Gente, tá tranquilo então? Posso prosseguir? Então vou ver aqui no nosso roteiro, ó. Nós vamos então fazer a transferência das cotas. E com o centro do compasso, né, na interseção da LT com a PL, da linha de terra com do plano ali, né? E a abertura até o ponto, transferimos os valores dos afastamentos para os pontos LT. Nós vamos precisar ficar, né? Com algo assim, com esta característica. O que tem lá no meu desenho que não foi feito porque eu não tenho um compasso aqui, não, né? Mas estamos frisando. O que eu deveria ter feito com um compasso para traçar lá aquele PL que eu botei em eixo? Abrir o compasso com uma medida qualquer para achar... Isso. Como era assim, eu botei, né, o plano aonde eu... Ali, né, da maneira mais né, rápida. Eu não tinha um compasso, estamos trabalhando no CAD, então a gente não vai ver esse passo aqui, já está traçado, ok? Quem for fazer aí em casa, lá no exercício do trabalho, vai usar o compasso e vai conseguir ter aquela projeção ali para uma questão de treino. Mas todo mundo enxerga que correspondeu, que ficaria igual ao do roteiro que eu deixei lá para vocês, né? Ó, então, como é que eu tenho que fazer agora com esse traçado? Olha aqui que eu disse para vocês, da nossa etapa 3. A nossa projeção, eu tenho que simplesmente projetar, né, o segmento de reta no PL e o meu afastamento e a minha cota, não era isto? Isso. Isso, né? Por que eu digo isso para vocês com muita clareza e muita lucidez? Porque lá nos disse, né? No nosso roteiro está bem claro, e lá no que nós já estudamos anteriormente nos mostrou claramente isso. Bastava eu projetar a cota e o afastamento, que é o que me interessa, né? Então, o que está faltando lá no nosso desenho para que a gente consiga deixar isso mais preciso? Aqui, por exemplo, eu tenho que colocar... Eu tenho que colocar também como valor de cota o B, né? Que não está colocado. Por quê, gente? Por quê? Me ajudem. Porque se trata de
Porque está se tratando do A e B, né? Isso, porque nós estamos tratando, né, valores de abscissa e de cota iguais. Então, assim, o abscissa tem 35 e a cota tem 30 para os dois pontos, tanto A quanto B. Então, aqui tinha faltado fazermos isso. Só me deixem ver aqui se eu tenho como inserir a interseção. Deixa eu ver uma coisa. Eu preciso botar aqui, né, que elas são iguais. Símbolos, deixa eu ver uma coisa aqui. Só deixa eu arrumar aqui para você certinho, gente. Não. Tá. Então, mostrando que eles são iguais, né? Que eles se correspondem. Tá correto isso? Sim. Corrijam. Peraí que travou, deu uma travadinha aqui. Não. Tá. Bom, então eu posso traçar até o meu PL, né? Sim. Posso projetar o meu início da minha reta e posso projetar o final da minha reta. Vamos ver que linha deu. Esta linha tem que ser que tipo? Tracejada. Tracejada. Então, vou fazer a mágica aqui e deixá-la tracejada. Tracejada e tracejada. Vamos ver lá no roteiro se ficou? Ficou, né? Então, no final da etapa 3, que consiste em transferir os valores das cotas e de afastamentos, né, para a extremidade, nós estamos ok. A gente conseguiu fazer a transferência. Tudo isto é linha tracejada, né? E somente aqui é um traço cheio, né, onde inicia o meu afastamento. Bom, estamos assim lá? Estamos. Ok. O que os próximos passos nos pedem? Passo 5, né? A projeção da reta no PL será obtida pela interseção das coordenadas. Bom, o último passo, gente, nós temos que ficar com esta característica. Bom, não temos o compasso aqui para fazer a medida. Mas nós sabemos que com compasso, se nós pegarmos lá, nós vamos conseguir, se nós pegarmos essa medida com relação a ali, aquele ponto, né, de interseção, ele tem que ser o mesmo, não tem? Na realidade, ele é a mesma distância da linha L até o A, né? Exatamente. Então, a mesma distância. Se o ponto A aqui, se vocês pegarem este aqui até aqui, ele vai ficar a mesma coisa lá. E vice-versa. Então,
baseado desta distância até o A e dessa distância até o B, vocês vão ter interseção aqui. E aí, o que eu consigo dizer para vocês? Mas na realidade, ela é a distância dos 15, né? Sim, sim. É a distância dos 15. É que eu não consigo botar não tem como botar aqui, mas ela é a distância do A até a linha da linha LT, né? Até a linha LT. Mas é isso que eu estou te dizendo, né? Tu consegue fazer Porque se vocês forem analisar, lembra quando eu dizia, quando nós fechamos o nosso desenho no diedro, no plano, os diedros se sobrepõem, né? Como se eles se sobrepusessem, não é isto? O que o Rafael está nos dizendo aqui, gente, que eu preciso que todos tenham enxergado a mesma coisa? Quando eu olho este desenho aqui e vejo, né, a representação aqui, vocês conseguem ver que esta distância dos 15, que é o que ele falava, tem a mesma aqui, ó. Sim ou não? Sim, a proporção ali tá... Isso. Visivelmente está igual. Mas o que eu quero que vocês me confirmem se entenderam. Não é só porque nós estamos vendo a proporção, porque quando vocês forem fazer lá no trabalho, não é só uma questão de visual, né, da proporção. Isso tem uma lógica. A gente traçou esta linha aqui, ó, como um subterfúgio matemático. A gente projetou tanto essa linha quanto essas outras duas linhas para que a gente conseguisse fazer a projeção dela neste diedro aqui. O que isso quer nos dizer? Que como nós projetamos esta linha aqui de cota A e B, do ponto A e B até a reta PL aqui, a única coisa que nós temos que fazer com a régua ou aqui mesmo no AutoCAD ou outro programa de desenho é puxar 15 centímetros. De quê? O que é esses 15 centímetros? É o meu afastamento, que delimita o meu ponto A. Aqui, fazendo isso, eu consigo definir a minha projeção da semirreta AB do ponto A. Logo após, é só eu puxar 40 milímetros, né, da origem, eu tenho o final da semirreta. É isto? Isso aí. É isso aí. Então, com base nisso, depois com o subterfúgio também, né, do auxílio lá do compasso, enfim, nós conseguimos dizer que isso aqui está sendo projetado neste outro plano. Concordam? Ô, Vivi, só para me entender, que eu não entendi bem, ali naquele desenho, a minha ponta seca, né, que chama do compasso, fica ali na interseção da linha de terra com o PL, né? Isso. Vamos voltar aqui só para... Ah, sim. Tá? Mas o que eu quero te dizer? O que eu sem o compasso e tu que usa AutoCAD como eu vai fazer lá agora no AutoCAD? Como eu tenho uma projeção desta AB, eu tenho que projetá-la aqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que simplesmente usar desse subterfúgio aqui, dizer que a minha distância é 15, porque o meu afastamento para iniciar o ponto A é de 15 da minha linha, e puxar o restante para definir o ponto B, que é o que eu vou fazer aqui, ó. Se eu puxar aqui 15, eu consigo já ter o meu ponto A. Eu já vou até... Ou tu me visitar aqui. Por quê? Ó, aqui eu iniciei meu ponto A, tá? Concorda? Não tá aparecendo a tela, Vivi. Ah. Não, é porque tem que fazer menos. E agora? Ah, agora sim. Agora sim. O que eu fiz? Como eu tinha projetado a minha cota e o meu segmento de reta AB até o meu eixo, né, na minha reta PL, eu posso dizer que para fazer aquelas projeções, se eu puxar 15,
eu tenho o início da minha semi-reta, não é isso? Hoje de noite. E se eu puxar 40, eu tenho o final dela, Eu vou ali para no bar. correto? Ele é um chato. Agora ela tem 40 é o afastamento. 40 é o afastamento. 40 é o afastamento. Eu só vou pegar aqui para ficar com a mesma para... Ela tem uma fase que ela não quer ficar sozinha. Vou botar aqui mais escuro só para vocês conseguirem... Aí o meu pai vai ficar com a minha mãe aqui. Quer dizer, eles dois vão ficar sozinhos. Ué, eles são corajosos. Gente, eu botei em vermelho só para grifar o ponto que é, tá? Que a linha aqui é cheia e tem que ser uma linha com traço cheio, grosso, né? E essa outra contínuo, tá? Ó. Estão vendo? Eles só morreu pra lá. Sim, né? O que eu tenho que fazer aqui para fazer aquele fechamento da minha projeção? Eu tenho que projetar novamente aqui, né? Para o eixo, não é isso? Isso. Isso. Tinha uma perereca. Então, projeto aqui. A linha que tipo é, gente? Tracejado. Tracejada. Então, eu vou vir aqui e vou deixá-las ambas tracejadas. Bom, o que falta aqui? Eu dizer que isso aqui é uma projeção ainda, né? Isso está sendo projetado aqui, não é isso? Mas o meu suco é bem forte. Sim, né? Bem forte. E dói. Eu não tenho compasso, tá? Eu vou me utilizar aí dos meus artifícios aqui. Ok? Oi, mãe. Tá, hoje tá a bagunça feita hoje. Comprei umas massinhas pra ela, tá toda parceira. Tudo bem, pai? Com a polilinha, tu não consegue fazer? Poderia ter sido. Sei que hoje ela falou bastante. Será que eu vou emprestar? Não. Tá? Como é que tem que ser essa linha aqui? Tudo tracejado, né? Ó. Ficou? Ficou. Ficou. Vamos voltar no nosso roteiro? Eu vou mandar um restaurante pra em casa, mãe. Perfeito, né? Deu certo lá o nosso desenho? Sim ou não? Deu. Gente, vamos lá. O que tem de difícil? O que tem de dúvida? O que a gente precisa para seguir? O Jader ri ali. Eu não sei se essa risada dele assim tá tudo sob controle. Vou fazer queixa-tua na secretaria. Ou o que seria? Tá tranquilo? Hã? Cheguei atrasado agora. Ah, tranquilo. Tá. Mas eu não estou escutando muito bem. Não, porque tem... Eu quero botar no grupo ali essa aula e eu pego melhor ali. Ah, então tá. Beleza. Rogério, abre o teu áudio se tu precisar aí, que dava uma interferência, parecia que eras tu.
Gente, qual foi o grau de dificuldade deste exercício com relação àquele que parece que a gente fez de modo mais tranquilo ontem, não foi? Não foi mais tranquilo ontem? Foi. Foi, né? Mas por quê? Porque ontem a gente falava de um ponto. Apesar de nós termos lá 4 pontos envolvidos no exercício de ontem, nós fizemos cada um dele, né? E nós não tínhamos uma reta envolvendo. Bom, o que nós temos que ter em mente aqui? É igual a mesma coisa, as mesmas projeções, porém, a única questão que vai mudar é os valores de quem dentro daquelas 3 coordenadas que nos dá sempre o exercício? Afastamento. Afastamento. Então, exercícios desse tipo, vocês vão ter 3 coordenadas envolvidas, tá? E dentro dessas 3 coordenadas envolvidas, 2 pontos. Por quê? Porque a gente não forma uma reta sem 2 pontos. Eu preciso, para formar uma reta, ter um ponto de origem e ter um ponto de fim. Bom, quem é que vai nos determinar isso? O nosso afastamento. A origem e o fim da reta. O restante foi tudo igual. Então, assim, repassando tudo que a gente precisa fazer para resolver esse tipo de problema e depois, posteriormente, lá nos nossos desenhos. Primeiro lugar, analisar o que está sendo solicitado. O que eu quero dizer com isso? Vamos ler o nosso roteiro, vamos ler o nosso exercício. Vai nos dar, que nem foi aqui, nos deu coordenadas de cota, de abscissa e 2, né, de afastamento, que nós de pronto descobrimos que era o afastamento porque nos disse que a nossa reta do nosso ponto A iniciava em 15 e terminava em 40. Então, aquilo só podia ser o afastamento. Então, uma vez que a gente aceitou isso, tudo ficou tranquilo. Bom, partimos lá para o plano de ação, que era o quê? Fazer a nossa linha de épura. O que é a nossa linha de épura? A linha de terra, né? A LT. Definimos lá uma distância qualquer para ela, colocamos, né, a nomenclatura da letra maiúscula L e no final dela a letra T. Uma vez feito isso, fizemos uma linha, né, de interseção num ponto qualquer ortogonal. O que eu quero dizer com isso? Que para delimitar a minha origem, eu tracei, né, dentro do plano vertical ali, né, uma linha de chamada, né, uma linha ali que pudesse me dar uma interseção que dizia assim, começa aqui tudo que nós vamos projetar, né, tudo que nós vamos fazer de desenho. E de fato foi. Então ali naquela linha, né, colocamos ali a letra O, dizendo que ali é a nossa origem. A partir dali, qual é o segundo passo para a gente resolver isso? Pegar o ponto, a coordenada referente à nossa abscissa, né? Que neste caso era 30, tanto para o ponto A quanto para o ponto B, traçamos a abscissa. Gente, a nossa abscissa, ela poderá até ser negativa, a gente sabe, mas ela sempre vai dar ali aonde nós vamos iniciar, de fato, o nosso desenho com relação à nossa origem. A partir disso, nós vamos já de cara ver, num segundo momento, quais são os sinais das nossas coordenadas afastamento e cota. Por que é importante? Porque isso nos remete ao diedro que a gente vai parar, não é isto? Se eu não tivesse levado em conta isto, nós tínhamos desenhado. Lembra que lá no início eu perguntei para onde vai essa coordenada de afastamento, que é a nossa segunda coordenada, né? O Rafa falou para cima, não foi, Rafa? Foi. Por que era importante? Nós voltamos lá no nosso roteiro, né, das nossas aulas e vimos que não podia ser. Por quê? Porque afastamento... Eu me precipitei, pensei no positivo, vai para cima, né? Isso, foi o que tu pensou. Só que nós temos que fazer a combinação das coordenadas. Coordenada afastamento positiva com
coordenada cota positiva, primeiro diedro. Primeiro diedro, nós tínhamos que fazer a representação do nosso afastamento ali abaixo, não é isso? Então, foi assim que a gente fez. Terceiro momento, o que foi? Delimitar a nossa cota. Se nós estamos no primeiro diedro, a nossa cota tinha que ser para cima, né? Para cima. Então, foi o que a gente fez. Poxa, aí tudo ficou fácil. Porque uma vez feito isso, né? Nós já tínhamos delimitado ali o afastamento. A única coisa que faltava agora para um quarto momento seria delimitar o segundo afastamento, que era de 40. Uma coordenada de 40 também positiva, que foi também desenhado para baixo. Feito isso, nós projetamos, né, naquele plano ortogonal, né, a nossa linha ali de épora, a nossa LT, nós pegamos e fizemos, então, o traçado das projeções do que nós vimos. O que era importante? A cota e os dois valores de afastamento lá de baixo. Projetamos até o plano, até a linha, né, PL, do plano lateral, e ali, depois, a gente fez aqui, né, no computacional, de maneira direta ali, né, eu desenhei e mostrei para vocês. Se estivéssemos aí fazendo a mão livre, né, nós estaríamos usando, né, recursos como compasso, né, réguas, enfim, que também nos daríamos aquela mesma característica. O que tem de difícil agora? Nada? O tamanho da épora, ela é aleatória ou tem um tamanho certo dela para começar o desenho? Não, aqui a épora, eu não quero dizer que ela é aleatória. Mas a sentimento, eu coloquei ali um tamanho que mais ou menos, né, que eu sei que eu vou delimitar meu desenho. Por exemplo, dentro das minhas projeções, eu tenho ali 40 milímetros. Não adianta eu fazer uma épora que a minha projeção não avance isso a partir daquele eixo ali PL. Então, ela foi bem mais do que o meu desenho, no caso, necessitava. Porque... Oi? Tá, a LT, até o ponto, ela tem alguma distância ou também não tem? Não. Tudo isso, seu Pedro, o senhor está arbitrando. A sua origem, o senhor está dizendo que vai partir dali, né? Claro, o senhor não vai botar lá a origem, né, no meio da épora, ou quase no fim daquela épora que o senhor delimitou, porque aí vai ficar, né, pouco recurso. Ela é mais ou menos, né, ali onde inicia a sua épora, mas é uma questão assim que o senhor arbitrou, né? Tá, não. Tá, e o primeiro ponto seria entre a LT e aquela na diagonal, né? Vertical, quer dizer, que é a cota, né? Não é isso? Eu não entendi. O primeiro ponto seria entre, na épora, seria entre a cota e o ponto, é isso? O primeira coordenada, tá? Que o senhor vai, o primeiro ponto que o senhor está falando seria assim: o primeiro ponto deste exercício de hoje para nós seria o A, que nos deu as seguintes coordenadas: 35 de abscissa, 15 de afastamento e 40 de cota, né, gente? 35, desculpa. 30 de cota, tá? 30 de cota. 30 de cota. O segundo ponto era um ponto B, que nos dava os mesmos 35 de abscissa, os 40 de afastamento e os mesmos 30 de cota. Então, quando o senhor definiu que esses dois pontos formavam uma reta, o senhor acabava de descobrir um segmento de reta AB, que depois, lá na hora de botar no desenho, tinha que iniciar ali entre 15 e 40, o senhor tinha o segmento. Isso já era um dado do exercício, mas que a gente, só desenhando, a gente ia descobrir, né, sem grandes interpretações ali no texto, se ele não tivesse dito. A primeira coisa que o senhor vai fazer depois de ter traçado a épora, a linha de terra, o senhor botou a origem, enfim, o senhor vai traçar a sua abscissa. Ou seja, daquela origem que o senhor botou,
que aí o senhor definiu, tipo, aqui é a origem dentro da minha linha de terra. O senhor vai desta origem traçar os 35 de abscissa. Tanto do ponto A quanto do ponto B, era a mesma. Então, o senhor vai deixar uma linha de chamada ali, né? Para que o senhor consiga, a partir dali, desenhar as outras coisas. O segundo ponto seria o afastamento e a terceira coordenada seria, então, a cota. E aí, a partir dali, era só botar as projeções e descobrir como é que ela ficaria lá naquele diedro. Tá, o abscissa é a distância de um ponto para o outro. A abscissa, dentro de coordenada, faz referência da sua origem no plano horizontal. Bem como a cota faz uma referência da sua origem num plano vertical. Tá? Então, isso significa, né, abscissa. Por que que o afastamento, né, ele é representado ali verticalmente, mas ele nos dá aquela intenção, né, da terceira dimensão, não é isso, gente? Sim. Sim, né? Porque nós temos 3 coordenadas, x, y e z. Então, nosso afastamento seria aquele que nos põe a nossa reta ou o nosso ponto oblíquo ao plano, paralelo ao plano, ortogonal ao plano. Isso significa afastamento. É aquele que dá a mobilidade do objeto, da peça, dentro daquele plano do diedro, né? Dali onde a gente está escolhendo fazer a projeção dele. Tá, sempre quando for no primeiro diedro, que é positivo, não é isso? Sempre quando o primeiro diedro é positivo, né? Então o afastamento sempre fica para baixo e a cota para cima. É isso? São os dois positivos? Neste caso do primeiro diedro, a representação é isso. Por quê? Depois, no caso do segundo, tem que ver se o afastamento é positivo e a cota negativa. Isso que o senhor está me perguntando, tem uma tabelinha que eu deixei aqui para vocês, ó. Eu vou lhe mostrar aqui para quando o senhor for fazer o trabalho, tirar essa dúvida ou qualquer coisa, o senhor me chama lá aqui. Ó, por que, seu Pedro, que é representado daquela maneira? O senhor vai vir nesta tabela aqui, ó. Ok? Tá enxergando bem aí? Tá. Tô. Então, nesta tabela aqui, o senhor vai ter a representação, tá? Do seu plano. Ou seja, o senhor tem uma cota positiva e um afastamento positivo. É isso sempre que o senhor vai comparar, ó, para todos os diedros. Concorda? Concordo. Então, olha só como é que foi ontem aqui. Ontem nós tivemos a representação, quando fizemos do ponto, em todos os diedros. Olha como é que se representava baseado naqueles sinais lá. Este aqui era primeiro diedro, este aqui era terceiro diedro. O que tem de inversão aqui? O terceiro é porque é negativo, positivo. Ó, o que tem aqui que nos remete, só em nós olharmos o desenho e pelas nomenclaturas das letras? Nós temos uma cota negativa, concorda? Isso. Significa que nós tínhamos lá no ponto, que eu já não me lembro mais os valores, tá, dele, significa que nós tínhamos um afastamento negativo. O que era, gente? Quem é que lembra? O que o senhor consegue ver aqui, seu Pedro? Como é que está? A cota tá positiva e o afastamento negativo, é isso? Por que o senhor está me dizendo isso? Olha aqui a tabela do terceiro diedro. Ambos são negativos. Ambos são negativos. Por quê? Por que deu aquele desenho representado daquela maneira lá? Porque o primeiro diedro e o terceiro são invertidos, ó. Eles são iguais os sinais. Lembra daquelas regras matemáticas? Mais com mais dá mais. Menos com menos dá mais também. Né?
Porém, a representação dentro dos nossos eixos nos remetia a um afastamento, uma vez que ele é negativo lá, né, no ponto, para a parte de cima do desenho. E a nossa cota, ela estava negativa também. Então, ela tinha que ser representada aqui embaixo. Então, correto o que o senhor falou. Quando olhamos para cá, de pronto, nós vimos que a nossa cota era negativa e o nosso afastamento também. Concordam? Todos? Sim. Sim, né? O desenho está nos dizendo isso. Aqui, gente, o que a gente tem aqui? Nesse ponto B. Qual diedro? Primeiro, né? Cota positivo e afastamento positivo. Não, no ponto B? Aí é no segundo diedro, né? Aqui é segundo. O segundo diedro. E este? É o quarto diedro. O quarto diedro. Por que que eu sei que é isto? Lá no nosso roteiro, que vai ser aí uma bíblia, né? Para seguir a pessoa que for trabalhar com desenho. Então, lá é como o Rogério falou, né? A cota era positiva, porém o afastamento era negativo, então nos remeteu ao segundo diedro. Afastamento negativo sempre para cima, ó. No terceiro também a gente representou assim, não foi? Foi. Tem uma lógica para todos os sinais, não importa se esse simétrico com esse, ou enfim. Então, se a cota era positiva, ela é representada acima da linha de terra. E se o afastamento é negativo, ele é representado acima também. Eu já tinha admitido isso aqui quando eu estudei o terceiro diedro. Travou? Estão me escutando? Agora estão. Tá. Tinha travado. Concordam que existe a lógica? Não é porque mudou o diedro que vai mudar a lógica. A lógica matemática nos remete, né, a um afastamento negativo para cima e uma cota positiva para cima. Aqui era cota e afastamento positivos, então um para baixo. O afastamento foi no primeiro. Então, por isso que aquele lá é o segundo diedro. E o outro vai ser o quarto pelo mesmo motivo, porque se a cota é negativa, ela tem que crescer para que lado da nossa linha? Para baixo. Para baixo. Mas se o afastamento é positivo, ele cresce para baixo também. Então, vamos ver se a gente fez correto. Os dois ficam para baixo, então. Os dois ficam para baixo e este, então, é o quarto diedro. Por aquela regra lá matemática. Beleza? E se for inverso, se for a cota positiva e o afastamento negativo. Cota positiva para onde, gente? Sempre. Para cima. Afastamento positivo para onde sempre? Para baixo. Para baixo. Então, a única coisa que a gente vai ter que analisar para ver o diedro é se os dois são positivos ou se os dois são negativos ou qual que é vice-versa. É só isso que vai mudar. Mas mesmo que a gente não soubesse a tabela de diedros, só sabendo que afastamento positivo é para baixo da linha de terra e que cota positiva é para cima, decorando só essas duas coisas, tá? Porque eu não gosto de usar a palavra decorar, mas pensando dessa maneira, só por esse motivo nós já saberíamos fazer tudo, mesmo sem saber o quê? O diedro. O diedro. Quem é que concorda comigo? Tô certa, né? Tá. É que eu tô, desculpa que eu tô trazendo a aula, mas é que eu tenho dúvida, eu tô contando. Ué, imagina, seu Pedro. A gente está aqui para isso. O senhor não mas foi bom. Eu também estava com essa dúvida do afastamento negativo para cima. Isso. Não tinha... Porque o que acontece, né, Rogério? Às vezes a gente não fala, a gente enxerga que é aquilo, mas por o fato da gente não estar falando, parece que não soa bem que aquilo seja do modo como se pensa. Então, assim, a gente precisa entender isso. Cota, sempre num eixo matemático, cota é positiva, ela está para cima. Então, o que a gente tem que pensar é no afastamento, que o afastamento é aquele que gira no eixo tridimensional, não é isso?
Então, é que é às vezes a ele que... dúvida do... É que às vezes a dúvida, às vezes a minha dúvida é a dúvida dos outros também, né? É dos outros também, só que de modo diferente. Então, assim, gente, pensem assim, a abscissa positiva, ela tá vindo, né, de acordo ali, a parte positiva do nosso eixo. Ponto final. Se a cota é positiva, para cima do nosso eixo vertical. Se não, para baixo. E ao contrário vai ser o afastamento. É uma regra simples, né? E aí, é que nem eu falei para você, sabendo isso, eu desenho qualquer coisa sem nem saber o diedro. Aí, claro, depois que eu tiver isso tudo traçado, que nem foi hoje da reta, eu consigo de maneira clara, porque a gente sabe a sequência dele, né? Beleza? Só outra perguntinha, que não leva mal. Ali no terceiro diedro, os dois são negativos, né? Aí vem aquela regra que negativo é positivo, certo? Sim, ó. Olha aqui. Aí como fica, os dois são negativos, positivos, aí tipo, a cota e o afastamento, a cota e o afastamento fica para cima? Eles são positivos ou não? Olha aqui o terceiro diedro. Aonde está a nossa cota? No terceiro diedro, a nossa cota está na parte de baixo do eixo. Por quê, gente? Porque, matematicamente falando, dentro daquilo que a gente está convencionado lá, quando estudou matemática, aqui é o eixo X, não é? E aqui é o eixo Y. Tudo que é cota positiva vai para onde? Para cima. Tudo que é cota negativa vai para baixo. Este é o terceiro diedro. O meu afastamento e a minha cota são negativos no terceiro diedro. E não tem como não ser. Então, o que que acontece? Eu represento a minha cota do lado de baixo. Isso é a minha cota aqui, onde eu estou passando o cursor. Só que o afastamento sempre é contrário à cota. Aqui o senhor está enxergando. Aqui o senhor está enxergando ele no plano, mas lembre-se, o afastamento ele está dentro de XY? O afastamento é a parte tridimensional, não é isso? Está no eixo Z. Está no eixo Z. A gente tem que representar, porque nós trazemos as nossas figuras do espaço para dentro de algo geométrico aqui, né? No plano. Na realidade, ele é sempre ao contrário um do outro, né? Exato. Não, sempre para o senhor simplificar isso tudo, essas informações na sua cabeça, eu sugiro assim: siga a regra matemática. Por exemplo, nada de abscissa negativa poderá estar a partir da origem do lado direito, não é isso? Tem que estar do lado esquerdo do eixo X. Nada de cota negativa pode estar acima do eixo Y, não é? Ela precisa estar abaixo. Bom, se a cota está abaixo, o meu afastamento está representado do lado de cima, porque o meu afastamento é o quê, gente? É a minha projeção, não é isso? É a projeção daquela imagem aonde? Lembram do vídeo? No plano lateral, não é? No espaço. O que eu falei que vocês agora, sim? Acabei com a noite de todo mundo. Não é verdade? Sim. Sim, né? O meu afastamento é a projeção. Olha aqui no desenho de hoje, quando a gente vê isso melhor quando a gente fala da reta, ó. O meu afastamento não definiu a semi-reta AB? Sim. Sim, eu disse que o meu afastamento começava em 15 e terminava em 40. Tá aqui. Olha onde ele foi parar. Projetado aqui. Então, o meu afastamento é a projeção.
A minha abscissa, que está aqui, ó, é meu eixo X. A minha cota, que está aqui, é meu eixo Y. Então, o meu afastamento está mais que certo que ele é a minha projeção. Ponto final. Não há mais o que discutir. Quem é que aceita isso? Quem é que não aceita? Eu aceito. Tu aceita, Rafael? Ou é só para terminar a aula, Rafael, que tu está aceitando isso? Não, eu tô tranquilo. Estás tranquila pelas duas coisas, porque tu aceita mesmo e tu também tá... Seu Pedro, falando sério, o senhor entende isso? Tá certo isso aí para o senhor? Agora tá. Agora tá. Rogério, Rodrigo, Luciano, os outros. A gente fica meio assim de perguntar, né? Por que, seu Pedro? Não mesmo. Aqui é para isso. Isso aqui é o nosso laboratório. Pena que nós não estamos lá, né, ao vivo. Que aí acredito que as coisas ficam mais naturais, assim. Eu estudo à distância também e acho muita dificuldade de fazer conexões, né? Às vezes parece que não tem aquele acesso, né, à remoção das dúvidas. Mas assim, ó, não vá para o outro dia com dúvidas. Porque dúvida é uma bola de neve, o senhor sabe disso, né? Dúvida é problema na cabeça da gente. Não podemos. Sim. Ok? Sim. Para os demais meninos, tá tudo ok? Seu Rodrigo, eu desliguei seu microfone. Tá bom pro senhor? Tá ok? Tá. Tá? Então tá. O Rogério também aí? Tá tudo ok, Rogério? Ah, tá ok. Tá ok, né? Os outros meninos eu não vejo, não sei se estão aí ou não estão. O Jader saiu dali, acho que, mas assim, se alguém tiver dúvida, me chamem no WhatsApp. Vou ter os trabalhos. Hã? Eu vou te chamar. Vai me chamar? Beleza, não tem problema. Tá. Tem dúvida? Oi? Será que sou eu que tenho dúvida? Ou mais menos? Não, tem mais. O seu Rodrigo disse que vai me chamar lá no WhatsApp para tirar algumas dúvidas. Não tem problema. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, se eu estiver na rua, alguma coisa, né? Porque eu não trabalho... Eu não estou em home office, né, gente? Eu trabalho no canteiro. Então, às vezes eu não consigo na hora, mas eu respondo dali uns minutinhos, enfim, a gente se acha. Seu Rodrigo, eu não escuto muito bem o que o senhor fala. Aí eu deixo a mensagem e quando tu puder, tu responde. Sim, respondo. Não tem problema.